Ok, então vamos lá. Temos aqui um compilado bem denso de notícias do dia 14 de dezembro de 2025. A nossa missão, como sempre, é filtrar isso tudo, né? Separar o que é só ruído do que realmente importa. O que tem cara de prova para quem se prepara para concursos de alto nível. Exatamente. E olha, o dia de hoje está particularmente rico para isso. A gente pode organizar nossa conversa em alguns eixos para facilitar. Ótimo. Primeiro, geopolítica. Está fervendo. Temos coisas acontecendo na América do Sul e uma movimentação importante na relação Brasil-Estados Unidos. Certo. Depois, a gente olha para dentro. Uma crise de infraestrutura e também ambiental gravíssima em São Paulo. Que já está dominando o noticiário. Sim. E aí a gente conecta com economia e sociedade. Tem dados novos sobre impostos, sobre o que preocupa a população e, por fim, uma olhada rápida na saúde pública. Perfeito. Gosto dessa estrutura. E já que você começou por aí, vamos direto para essa arena internacional. Porque o que está acontecendo no Chile hoje parece um microcosmo, né, da polarização que a gente vê em tantos lugares. Sem dúvida. A eleição presidencial chilena que se encerra hoje é um prato cheio para qualquer análise. De um lado, a Janete Jara, que representa a continuidade do governo de esquerda atual. E do outro? Do outro, José Antônio Kast. A imprensa internacional não hesita, chama ele de Bolsonaro chileno. É a personificação da polarização. E para além desses rótulos, o que uma vitória de um ou de outro significa na prática para o Brasil? É só uma mudança de tom na diplomacia? Ou o impacto é mais profundo, talvez no Mercosul? Não, o impacto é absolutamente estrutural. Uma vitória do Kast, por exemplo, poderia significar um realinhamento do Chile. Ah, entendi. Poderia haver um fortalecimento de um eixo mais à direita na América do Sul. Isso criaria um contraponto direto à liderança que o Brasil tenta exercer na região. E com a Jara? Já uma vitória da Jara manteria o Chile no bloco mais progressista. Isso facilitaria o diálogo em pautas como meio ambiente, direitos humanos, talvez com mais atritos em pautas comerciais. O ponto é que o resultado afeta o equilíbrio de poder. Não é só sobre o Chile, é sobre todo o tabuleiro sul-americano. Faz todo sentido. É um xadrez. E falando nesse xadrez diplomático, a outra grande notícia do dia me pareceu ainda mais complexa. A retirada das sanções, imagino. Exato. A retirada das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes pelo governo Trump. O que me deixou curiosa foi o timing. Porque agora, justo o governo Trump, que muitos viam como alinhado à oposição no Brasil, faz esse gesto. Isso é puro pragmatismo ou tem algo mais nas entrelinhas? A sua pergunta é o cerne da questão. É puro pragmatismo, mas um pragmatismo com várias camadas. O ponto-chave aqui, para quem estuda para concurso, é primeiro entender o que é essa lei Magnitsky. Certo. É uma ferramenta poderosa da política externa americana para sancionar indivíduos por corrupção ou violações de direitos humanos. Aplicar é um ato forte, retirar também. Ou seja, não é uma decisão qualquer, não é trivial. Longe disso. As fontes do Planalto, que foram citadas nos materiais, indicam que houve um pedido direto do governo brasileiro. Então a retirada é uma vitória diplomática para o governo Lula. E fortalece o judiciário, imagino. E por tabela fortalece a imagem do judiciário brasileiro no exterior. Para a ala bolsonarista, que fez uma campanha intensa por essas sanções, é uma derrota clara. Mas o pulo do gato, como se diz, está na contrapartida. E qual seria? Porque diplomacia raramente tem gestos gratuitos, certo? Exatamente. E a mídia internacional conectou os pontos. A nota do governo americano que suspende as sanções menciona de forma muito sutil que Washington vê com bons olhos a aprovação do chamado PL da dosimetria. Que é aquele projeto que pode reduzir penas, certo? Exato. Pode reduzir penas de condenados por atos antidemocráticos, como a tentativa de golpe. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os Estados Unidos retiram uma sanção que era vista como uma punição a excessos do judiciário, mas ao mesmo tempo sinalizam que gostam de um projeto de lei que pode beneficiar justamente os alvos daquelas ações do judiciário? Parece contraditório. Parece, mas é a complexidade da Realpolitik. Os Estados Unidos, sob Trump, estão dizendo: ok, normalizamos a relação com o judiciário de vocês,
mas também queremos que vocês encontrem uma solução interna para essa crise política. Quase uma anistia velada para virar a página. Nossa, que complexo. Sim. Se uma questão discursiva pedisse para analisar a soberania brasileira à luz disso, o caminho seria argumentar que a política interna ainda tem um peso enorme aqui, mas que o governo brasileiro soube usar a diplomacia para reverter uma decisão. A negociação revela a interdependência e os interesses que moldam as relações hoje. Fica claro que nada é preto no branco. E para fechar esse bloco internacional, ainda temos os conflitos em andamento. Ataques russos na Ucrânia, Israel anunciando a morte de um comandante do Hamas. Isso ainda é material quente para provas ou já virou, digamos, ruído de fundo? É material quentíssimo, só que o examinador não vai cobrar o fato do dia, ele vai cobrar as consequências. Análise por trás do fato. Exato. No caso da Ucrânia, o tema é estratégia de guerra focada em infraestrutura civil. A crise humanitária que vem disso. É um debate sobre crimes de guerra. E em Gaza? No caso de Gaza, a eliminação de lideranças é uma tática clássica. A pergunta de prova seria sobre a eficácia disso no longo prazo. Isso desmantela a organização ou só cria mártires e abre espaço para líderes ainda mais radicais? São os desdobramentos estratégicos que importam. E esses impactos contínuos não são só lá fora, né? Aqui dentro, São Paulo está vivendo um caos que também tem a ver com um impacto contínuo, mas de outra ordem. A climática. O apagão lá está virando um caso de estudo. Um caso de estudo perfeito. O que a gente vê em São Paulo é a tempestade perfeita, literalmente e metaforicamente. As fontes falam de eventos climáticos extremos, um tornado raro, ciclones. Só isso já seria notícia. Já seria. Mas o que transforma em tema de concurso é que esse evento expôs o calcanhar de Aquiles da nossa infraestrutura. A questão central não é o vento, mas a falta de preparação para ele. E o jogo de empurra de responsabilidades é impressionante. A prefeitura culpa a Enel, o governo do estado cobra providências, a população protesta. E o Ministério Público de Contas já entra em campo, pedindo para suspender a renovação do contrato. Isso tem todos os ingredientes de uma questão de direito administrativo. Com certeza. É aqui que o examinador pode se deliciar. Temos a discussão sobre a qualidade dos serviços concedidos, o papel das agências reguladoras, cadê a ANEEL nessa história, os limites da responsabilidade do Estado. A renovação do contrato da Enel vira o ponto focal. Exatamente. A concessionária cumpriu as cláusulas de investimento, os planos de emergência existiam, eram adequados para essa nova realidade climática. Isso levanta toda a discussão sobre a privatização de serviços essenciais. E tem um dado nas fontes que me chocou. A busca por geradores em São Paulo aumentou 5.000%. 5.000%. Isso não é só um número, é o retrato do colapso da confiança no serviço, né? Perfeito. Esse dado humaniza a crise. E além da parte de regulação, que a gente já mencionou, me parece que cabe uma discussão sobre responsabilidade civil do Estado e da concessionária. Porque esse prejuízo é quantificável. É direto, quantificável. Para cidadãos e empresas, alguém tem que pagar essa conta. Em tese, seria a Enel. Uma prova discursiva poderia pedir para discorrer sobre os mecanismos legais para que a população seja ressarcida. Saindo dessa crise de infraestrutura e olhando para a macroeconomia, tem outro dado que me deixou pensando. As fontes dizem que a carga tributária no Brasil em 2024 foi a maior em mais de 20 anos. Sim, quase 34% do PIB. Como que isso se encaixa no discurso permanente de que o país precisa reduzir o custo Brasil? Parece que a gente está correndo na direção contrária. É o grande paradoxo brasileiro. Esse aumento da carga tributária é reflexo de várias coisas. Primeiro, um Estado com muitas obrigações constitucionais. Segundo, uma dificuldade crônica em cortar despesas. E terceiro, uma estrutura tributária complexa que onera mais o consumo do que a renda. E a percepção de retorno não acompanha. Exatamente. A carga elevada sem a percepção de um retorno em serviços de qualidade, como vimos em São Paulo, gera um desgaste social e político gigantesco. E o que torna o cenário mais preocupante é que, mesmo com essa arrecadação recorde, as fontes trazem outro alerta, o risco de um colapso previdenciário. Ou seja, o dinheiro que entra não parece ser suficiente para o futuro. Um clássico dos concursos. A demografia é destino.
O Brasil envelhece muito rápido e nosso sistema de previdência é de repartição. Quem trabalha hoje paga quem está aposentado. A conta não fecha se a pirâmide se inverte. Não fecha. O candidato precisa estar pronto para discutir as alternativas, os modelos de capitalização e o custo político de qualquer reforma nesse setor. E é interessante como essa pressão econômica se reflete no humor da população. Uma pesquisa Datafolha, citada no material, mostra algo que eu não esperava. A preocupação com a segurança pública ultrapassou a preocupação com a economia. Isso sinaliza uma mudança sociológica profunda. Por anos, a economia foi a preocupação número 1. Quando a segurança assume o topo, indica que a percepção de desordem no cotidiano atingiu um nível crítico. As pessoas estão com medo. Medo. Preocupadas mais com a integridade física do que com o emprego ou a inflação. Para um candidato, é um tema de redação perfeito. Analisar as causas dessa percepção e discutir políticas públicas de segurança que vão além do simples policiamento. E para a gente fechar nosso panorama, a saúde também trouxe 2 pontos relevantes. Um alerta global da OMS sobre a gripe K na Europa e uma iniciativa local de combate à dengue com mosquitos estéreis. Isso. E o interessante é o contraste. Primeiro, essa gripe K. É uma nova variante da influenza com alta transmissibilidade. Lembra a gente da importância da vigilância global. Exatamente. No mundo hiperconectado, um surto em qualquer lugar é uma ameaça em todos os lugares. É um tópico sobre cooperação internacional, sobre o papel da OMS. E o caso dos mosquitos? O caso dos mosquitos Aedes aegypti estéreis é o oposto. É uma solução de alta tecnologia aplicada localmente por um problema crônico nosso, endêmico. Representa inovação nacional resolvendo um problema de saúde pública persistente. As 2 faces da saúde no século XXI. Perfeito. Numa mesma prova pode cair diplomacia da saúde global e na outra questão o uso de biotecnologia no combate a endemias locais. Então, fazendo um balanço do dia, tivemos um cenário internacional sendo reconfigurado, uma crise de infraestrutura aqui que escancara a nossa vulnerabilidade climática e um conjunto de pressões socioeconômicas dos impostos à segurança moldando as prioridades nacionais. Exatamente. O fio que conecta tudo isso é a crescente complexidade dos desafios. Nada tem solução simples. A diplomacia envolve trocas, a infraestrutura precisa pensar no clima, a economia não pode se dissociar da demografia. O dia de hoje nos força a pensar de forma integrada. Com certeza. E de toda essa nossa conversa, fica uma reflexão que poderia muito bem ser a pergunta central de uma prova de segunda fase. As fontes de hoje mostram uma ligação direta entre eventos climáticos extremos e crises de infraestrutura, como o apagão em São Paulo. Sim, a conexão é clara. Olhando para o futuro, qual deveria ser o verdadeiro papel do planejamento estatal e das agências reguladoras na hora de exigir planos de resiliência climática nos contratos de concessão de serviços essenciais? Não é mais só sobre eficiência e preço, né? É sobre sobrevivência. É uma questão excelente porque ela muda o paradigma. Força a gente a pensar o futuro da regulação. Não basta garantir o serviço em condições normais. É preciso garantir a robustez do sistema diante do caos. Fica aí uma ótima reflexão para aprofundamento. Esta análise foi baseada nas notícias publicadas em 14 de dezembro de 2025 pelos portais Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, R7, Jovem Pan, BBC News Brasil, Poder 360 e Terra.